Esse vídeo faz parte do programa de tutoria para a disciplina de álgebra linear. Ok? Hoje a gente vai começar com a questão 31 da lista 3. A 31 ela diz que seja V igual ao R3, o conjunto SV, geralmente nos enunciados ele quer dizer espaço vetorial, tá? Nesse caso o espaço vetorial é o R3 e B é um conjunto formado por esses três vetores aqui, né? O 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 2, 1, né? Ele está contido, esse sinal de contido, no R3, ou seja, ele é um subconjunto do R3, tá? Mostre que B não é base do R3, tá? E a letra B pede para determinar uma base do R3 que possua pelo menos dois elementos de B, tá? Bem, o que é uma base? Uma base é um conjunto gerador linearmente dependente, ou seja, eu tenho três vetores, uma combinação linear entre esses três forma um vetor generalizado qualquer do R3, né? Isso é possível, tá? O problema é, para ser base, além de ser um conjunto gerador, tem que também ser linearmente independente os vetores entre si. Ou seja, eu não posso escrever esse cara aqui como combinação linear desses dois, né? Ou esse do meio como combinação linear do primeiro com o segundo. Ou o terceiro como uma combinação linear do primeiro com o segundo. Eu não consigo escrever nenhum como combinação linear dos restantes, tá bom? E como que a gente faz para saber se ele é linearmente independente ou linearmente dependente? A gente faz uma combinação linear genérica igualando ao vetor nulo, né? Eu multiplico A pelo primeiro vetor, B pelo segundo e C pelo terceiro. Quando a gente faz a distributiva do escalar pelo vetor, certo? E depois soma esses vetores, né? Multiplico A com 0 é 0, A vezes 1 é A vezes 1 é A, B vezes 1 é B, B vezes 1 é B de novo, B vezes 0 é 0, C vezes 1 é C, C vezes 2 é 2C, C vezes 1 é C, certo? Tem esses vetores aqui. Agora eu somo, 0 mais B mais C é B mais C, certo? A mais B mais 2C, A mais B mais 2C, 0... A mais 0, então fica A mais C. Então, A mais C, tudo isso é igual ao vetor nulo. Para esses vetores serem iguais, eu tenho que igualar cada entrada. Então, essa entrada tem que ser igual a essa, a segunda igual a segunda do vetor nulo e assim por diante. Então, eu tenho um sisteminha. Eu tenho esse sisteminha aqui. E é o seguinte, eu tenho que B mais C é igual a 0. Então, se eu mando C para o outro lado da igualdade, ou mando B, tanto faz, eu tenho que C é igual a menos B. Na última equação aqui, ó, eu tenho que A mais C é igual a 0. Então, eu mandei o C para o lado da igualdade e fico com A igual a menos C. Só que C é igual a B, é menos B. Então, menos C é igual a B. Então, A é igual a menos C, que é igual a B. Ok, então eu consegui deixar todo mundo em função de A, certo? O problema é que, se eu substituo agora na equação do meio, ó, vai ficar A mais B, B é igual a A, não é? Então, ok. Mais 2C. C é igual a menos A, então coloco menos 2A. Então, A mais A fica 2A menos 2A. Isso é zero, e tem que ser igual a zero, né? Então, ficou 0 igual a zero, não me deu nenhuma informação útil. Eu não sei o valor de A ainda. A pode ser um número diferente de zero e mesmo assim dê zero. A pode ser 1, por exemplo, 1 mais 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. Então, 2 menos 2 é 0. A pode ser 0, né? 0 mais 0 é 0, menos 2 vezes 0 é 0. A pode ser, não sei, 2, por exemplo, né? 2 mais 2, 4. Menos 2 vezes 4 dá... 2 vezes 2 dá 4, né? Então, 4 menos 4, 0. Então, existem infinitos valores para essa equação ser satisfeita.
Logo, se existe infinitas soluções, o meu sistema é linearmente dependente. Tá bom? Portanto, B não é base, porque ele é LD, ele não é LI. Para ele ser LI, deveria existir apenas a solução trivial, que é a solução A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Mas existem infinitas, ela mais infinitas. Ok, então provei que B não é base, porque ele é LD. Para obter um conjunto LI, a partir de pelo menos 2 vetores de LD, eu tenho que ver quais desses vetores são linearmente dependentes entre si. Tá? Eu vi que ele é LD, mas será que todos eles são múltiplos um do outro? Será que 2 pelo menos são linearmente independentes? Então a gente tem que ver isso primeiro, antes de eliminar um vetor, por exemplo. Então eu vou tentar transformar esse conjunto em um conjunto LI. Para fazer essa transformação, a gente usa uma técnica de matriz. A gente escreve uma matriz que as linhas delas equivalem aos vetores do meu conjunto, e eu vou tentar escalonar, tá? Não é modo escala, é escalonar, é tentar zerar esse elemento, esse segundo elemento aqui, ó, e esse terceiro elemento aqui, ó, fazer aquela escadinha, tá? Zerar esse 1, esse 2. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é permutar a linha 1 com a linha 2, tá? L1 permuta com L2, que já fica o segundo elemento já fica zerado, tá? Agora tem que zerar esse terceiro elemento aqui, ó. Então eu vou multiplicar. Vou falar que L3 vai receber quem? Menos L1, tá? Que L1 é 1, né? Menos 1 mais 1 é 0, mais L3, né? Então menos 1 mais 1 é 0. Em compensação, menos 1 mais 2 fica 1. E menos 0 mais 1 é 1 ainda. Ok, então eu tenho essa matriz aqui. Agora eu vou tentar zerar esse elemento. Eu vou fazer como pivô essa segunda linha. Vou falar que L3 vai receber quem? Menos L2 mais L3. Então, ó, menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, ó, eu ganhei essa matriz nova, onde cada linha vai ser o meu vetor. O problema é, a última linha é 0. Então, o vetor nulo, ele é LD por definição. Eu não posso ter o vetor nulo no conjunto. Então, a partir do momento que eu tenho um conjunto onde tem o vetor nulo, eu tenho que tirá-lo do conjunto para que ele possa ser LI. Então, eu simplesmente descarto essa última linha. Então, a minha nova base, que eu estou chamando de B', vai ser os vetores. Faltou um colchete, esqueci. Uma chave, quer dizer. Vai ser o vetor 1, 1, 0 e 0, 1, 1. Note que eram dois vetores que pertenciam a B. Então já tenho dois vetores linearmente dependentes, que eu tenho certeza agora que são linearmente dependentes de B. Agora, para formar uma base para o R3, eu tenho que achar um terceiro vetor. Por quê? Esse vetor aqui, ele forma uma base para algum subconjunto do R3. Mas ele não gera todo o R3. Esse é o problema, né? O R3 é um espaço vetorial de 3 dimensões. Certo? Se eu tenho 2 vetores, eu estou formando 2 dimensões apenas. Bem, para isso, eu vou incluir uma nova base agora, um terceiro vetor que está sendo genérico. Eu só preciso que ele seja linearmente dependente com esses dois. Ou seja, eu não consigo escrever esse vetor XYZ como combinação linear de 0, 1, 1 e 1, 1, 0. Só isso. Ok? E para isso, o que eu fiz? Eu fiz uma combinação linearzinha, né? Desse primeiro com o segundo, só que eu disse que é diferente. A diferença é essa, ó. Uma combinação linear qualquer de A vezes o primeiro vetor mais B vezes o segundo vetor tem que ser diferente do meu terceiro vetor, tá? Porque eu quero que ele não seja de maneira alguma combinação linear entre o primeiro e o segundo. Tá. Fiz todo o passo, multipliquei os dois vetores, somei e disse que é diferente, continua diferente. Tá.
Vamos supor agora algumas coisas mais simples. Vamos supor que, ainda assim, a primeira coordenada e a terceira coordenada sejam iguais a desse nosso vetorzinho genérico aqui. Então, que o A seja igual a Z e que o B seja igual a X. Tá? Para que continue diferente, então pelo menos o termo do meio tem que ser diferente, senão vira um vetor igual. Ok? Tem que ser pelo menos um vetor igual. E temos que y tem que ser diferente de x mais z, para que continue diferente, né? Já que z é b, z é igual a a e x é igual a b, né? Então, y diferente de a mais b, mesma coisa diferente de x mais z. Tá bom? Então, vamos supor que a seja igual a 1, por exemplo, e b seja igual a 0. Olha, existem infinitos vetores que se satisfazem, tá bom? Infinitos. Vamos escolher um caso simples, né? A igual a 1 e b igual a 0, por exemplo. Então, a mais b é igual a 1. Então, a partir do momento que o meu primeiro vetor, a minha primeira coordenada vai ser 0 e a última vai ser 1, qualquer uma diferente de 1 para a segunda satisfaz. Tá bom? Eu escolhi y igual a 0. Né? 0 é diferente de 1. Então, eu vou ter o vetor 0, 0 e 1. Né? O vetorzinho é um vetor que faz parte da base canônica, ainda por cima. Então, portanto, o vetor 0, 1, 1, 1, 1, 0 e 0, 0, 1 é linearmente dependente, tem 3 coordenadas e gera o R3, então ele é uma base do R3. E assim a gente termina a questão. Tá? Muito obrigado. Curta o canal, dê o seu gostei se você gostou e ative as notificações para receber novos vídeos. E é isso aí, até a próxima.